Salve, salve, torcida! Voltamos com o nosso canal Vamos Vasco! Pessoal, agora na tarde uma bomba aí explodiu, né, cara? Meio aí informações lá da imprensa internacional, lá da Europa, falando aí que o Newcastle quer a contratação do Andrei Santos. Isso a gente já sabia, mas também a do Edinaldo. Vamos falar bastante desse assunto. Qual seria o valor que o Newcastle terá que pagar o Vasco para contratar os dois jogadores? Também vamos falar aqui da situação da lateral esquerda do Vasco. Será que o Luiz Henrique vai ser titular ou o Edmar vai ter condição de jogo? Vamos falar bastante desse assunto e muito mais agora para vocês. Mas já vai deixando o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, ficar por dentro de todas as notícias e novidades do nosso Vascão aí. Valeu, galera que tá sempre aqui acompanhando, assistindo nossos vídeos aí, se inscrevendo no canal. Se você é novo por aqui, meu brother, se inscreve aí, é vascaíno, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, o Vasco se prepara para o próximo jogo do domingo, às 4 horas da tarde, contra o Sport. Jogo na Ilha do Retiro, fora de casa, jogo complicadíssimo para o Vasco, famoso jogo de 6 pontos. E o Vasco vai chegar para essa partida com inúmeros problemas, né? Problema na lateral direita e na lateral esquerda. E com certeza o Jorginho vai ter que quebrar a cabeça aí para montar o time do Vasco para essa partida. Ao que tudo indica, ele deverá improvisar um lateral direito ali, né? Um zagueiro para jogar na lateral direita. E esse zagueiro pode ser até mesmo o Miranda, que não joga há muito tempo, né, cara? Que foi pego no antidoping lá na Copa Sul-Americana de 2020. Ele já está treinando normalmente, já com o elenco do Vasco já há algum tempo, só que ainda não teve uma oportunidade de jogar novamente com a camisa do Vasco, né? De acordo com o Globo Esporte, pode ser que essa seja uma oportunidade para ele retornar ao time do Vasco. Eu não escalaria o Miranda, eu colocaria o Danilo Boza de lateral e colocaria o Quinteiro na zaga. Na lateral esquerda ainda temos a grande dúvida se o Edmar vai ter condição de jogo ou não. As informações que chegam é que o Edmar e o Paulo Vitor ainda estão contundidos e são dúvidas para essa partida contra o Sport. Hoje pela tarde o canal Atenção Vascaínos trouxe informação que o Edmar ficará já à disposição do Jorginho para o jogo. Ainda não temos essa confirmação por parte do Vasco, ainda não. Mas caso o Edmar e o Paulo Vitor não tenham condições de jogar os 90 minutos, pode ser que o Luiz Henrique seja improvisado na lateral esquerda, né? O jogador que é meio campo de origem, né? Na base do Flamengo o cara era camisa 10, chegou a jogar como meio atacante e agora no Vasco como profissional. Está atuando já algumas vezes como lateral esquerdo, principalmente quando entra no segundo tempo aí dos jogos, né? Foi assim com o Emílio Faro e está sendo assim com o Jorginho, né? Que no último jogo colocou ele no segundo tempo como lateral esquerdo, ele deu uma assistência pro gol do Léo Matos. A única opção que o Vasco tem fora os garotos da base para o Vasco escalar no lugar do Edmar ou do Paulo Vitor. Esse jogo é de suma importância para o Vasco, só os 3 pontos interessam. Tá chegando o dia, meu amigo, tá chegando o dia dessa grande final da Série B. Se o Vasco vencer o Sport, vencer o Criciúma, já está praticamente garantido na Série A do Campeonato Brasileiro. Eu acredito que ainda não vai dar 100%, mas pelo menos ali uns 98%, 99%, o Vasco vai estar garantido na Série A do Campeonato Brasileiro, se vencer o Sport fora e o Criciúma no próximo jogo em São Januário. Caso o Vasco não vença o Sport agora, vai ter que vencer os 3 últimos jogos aí para confirmar o acesso, né? Vencer o Criciúma, vencer o Sampaio Corrêa e vencer o último jogo, o Ituano, que também é outro concorrente direto nessa luta à elite do futebol brasileiro. Claro, pode ser que tenhamos uma combinação de resultados e o Vasco pode chegar até mesmo na última rodada da Série B sem precisar de pontos para subir a elite do futebol, né? Somente com as vitórias dentro de São Januário pode ser que aconteça o acesso. Só que é muito arriscado. Eu acho que o Vasco tem que pontuar contra o Sport e vencer os 2 jogos em São Januário para conseguir sim carimbar de vez esse acesso, sem precisar do último jogo, o último jogo contra o Ituano fora de casa no dia 6 de novembro. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa situação envolvendo a lateral do Vasco, se você escalaria o Luiz Henrique de lateral esquerdo e na lateral direita, o que você faria, se escalaria o Danilo Boza improvisado ou se você ia com o horroroso Matheus Ribeiro. Bom, pessoal, agora vamos dar aquele girão nas notícias. O Vasco foi absolvido pelo STJD por uma garrafa tirada no gramado no jogo contra o Londrina em São Januário. O Vasco poderia correr riscos de perder mando de campo nessa Série B, nessa reta final importantíssima da Série B, mas foi absolvido aí pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva e vai poder continuar jogando tranquilamente em São Januário.
nessa reta final, cara. Muito importante essa decisão, porque o Vasco poderia correr o seríssimo risco de perder mando de campo, cara. Se perder o mando de campo agora em São Januário, seria fatal e o Vasco poderia até mesmo permanecer na Série B. Mas isso foi favorável, mais uma vitória para o jurídico do Vasco e vamos torcer para que o Vasco consiga fazer bons resultados em casa. Como eu disse, precisa vencer o Criciúma e vencer o Sampaio Corrêa de qualquer maneira para voltar à elite do futebol. Bom, e hoje surgiu uma baita notícia aí na parte da tarde, né, cara? De acordo com o jornalista, o renomado jornalista Fabrício Romano, ele que manja muito de futebol europeu, sabe tudo do mercado da bola lá nos clubes europeus, está quase cravando que o Newcastle vai contratar o Andrei Santos e também o garoto Aguinaldo. Não é segredo para mais ninguém que o Newcastle tem um desejo sim de contratar o meio-campista Andrei Santos, que após renovar o contrato com o Vasco, a multa do jogador para o futebol europeu chegou a 50 milhões de euros. Isso daria um pouco mais de 250 milhões de reais na cotação atual do euro e com certeza seria uma venda muito boa caso eles pagassem a multa rescisória do jogador. Vale ressaltar que aqui pro futebol brasileiro, se algum time tiver a graça de querer contratar o Andrei Santos, vai ter que desembolsar um pouco mais de 300 milhões de reais. Mas o que interessa aqui no caso é o Newcastle, os caras têm dinheiro, né, cara? Como eu falei aqui nos vídeos passados que a gente falou desse assunto, o Newcastle, se você não sabe, é um dos clubes mais ricos do mundo. Pode não parecer, mas é. O fundo árabe que comprou o clube inglês é um dos mais poderosos do mundo, até mais do que o PSG. Só que eles têm como filosofia não sair gastando a rodo, não sair contratando todos os jogadores que eles querem. Eles poderiam fazer tipo uma Master League aí da vida, né? Contratar o Cristiano Ronaldo, Messi, Mbappé, Neymar, só que eles não vão fazer isso nesse momento. Eles querem ir passo a passo e tentando buscar jovens jogadores promissores para ir evoluindo juntamente com o clube, assim como foi feito com o Bruno Guimarães, que sem dúvida nenhuma é o melhor jogador do Newcastle nessa temporada. Eles viram no André um forte potencial, eu acho que seria muito interessante se eles pagassem a multa rescisória do jogador, o Vasco aceitar. Com certeza, uma grana pesada dessa, cara, um pouco mais de 250 milhões de reais, ajudaria muito esse processo do Vasco aí de voltar a ser um gigante aqui na América do Sul, assim como foi feito lá na Mulambada quando eles venderam o Vinícius Júnior para o Real Madrid. O Andrei Santos é um ótimo jogador, não quero a venda do atleta, mas pensando no futuro do Vasco, é necessário sim vender jogadores, é preciso sim o Vasco conseguir também andar com suas próprias pernas, porque se não tivesse aí a 777 Partners, o Vasco venderia o Andrei Santos por 10 milhões de euros, por 15 milhões de euros, valor de pinga, meu amigo. E isso o Vasco já cansou de fazer com o Felipe Coutinho, com o Douglas Luiz, com o Thales Magno, com o Paulinho, com vários jogadores que foram revelados pelo Vasco que saíram a preços de banana para o futebol europeu. A 777 Partners, além de ajudar o Vasco, chega também para dar uma maior tranquilidade na hora das negociações e o Vasco não sair vendendo como um louco os seus jovens talentos. E além do Andrei Santos, o clube inglês deseja também contratar o garoto Aguinaldo. Eles já estão observando o garoto e pode ser que ele esteja envolvido também caso aconteça essas negociações. E os dois jogadores, quem sabe, podem ir para a Inglaterra em janeiro. O Aguinaldo, que também renovou recentemente seu contrato com o Vasco até 2027, tem uma multa rescisória para o futebol europeu de 30 milhões de euros. Dá um pouco mais, um pouco menos aí de 160 milhões de reais na cotação atual do euro. Somados, tanto o Andrei Santos e o Aguinaldo dariam uma grana muito pesada para o Vasco ser uma potência realmente aqui na América do Sul, contratar quem o Vasco quiser dentro do possível, né, dos jogadores disponíveis para vir jogar aqui nesse mercado aqui sul-americano, e com certeza o Vasco faria frente a qualquer um time aqui da América, também dos Estados Unidos, México, qualquer um desses times, cara. Porque hoje você para assistir a Libertadores, os times brasileiros estão comandando a Libertadores. Você vê um Atlético Paranaense, um time mediano aqui no Brasil, jogar a final de Libertadores, né? Isso com um investimento muito inferior do que esse que o Vasco vai ter caso venda os atletas e também, lógico, com o aporte financeiro da 777 Partners. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa possível venda do Andrei Santos e também do Aguinaldo, que podem parar no futebol inglês lá no Newcastle. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado por ter assistido até aqui, hein? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí pra você não perder nada, hein? Tamo junto, saudação vascaína a todos e é nóis!